Capítulo 247, Um mundo turbulento. 4. Yonvou pisou dentro de um portal e escuridão preencheu sua visão. Svoosh. Quando ativou seu fogo sagrado, a escuridão recuou para revelar um espaço enorme com teto alto. Clac. 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 Mortos-vivos andavam pelo espaço. Esqueletos penduravam-se no teto e as paredes produziam círculos mágicos, enquanto ghouls e zumbis corriam carregando materiais para serem usados nos círculos. Banshees e espectros voadores apareciam para consertar coisas que não estavam funcionando direito, pois alcançavam lugares que os outros não conseguiam. Bum. 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 Os golems de pedra passavam com materiais de ferro em suas costas. Está parecendo uma masmorra e Yonvou sorriu de forma irônica. Com os mortos-vivos, monstros fantasmas e golems, a única coisa que faltava era um clima depressivo para parecer com uma masmorra de um jogo de RPG. Esse espaço era o interior da sala de armas do Entranha que ele recebeu do escritório. Ele deu ordens para os monstros moverem as armas para a sala de tesouros para que Bo pudesse usar esse lugar como um laboratório e também um lugar para guardar suprimentos, livros e materiais que ele coletou de Valportisnast. Yonvou não podia deixá-los jogados de qualquer jeito, ele precisava organizá-los. Além disso, Bo ficou mais forte muito rápido depois de absorver as pedras filosofais e as almas das bruxas. Conforme seu nível aumentava, sua identidade e consciência voltavam lentamente. Parecia que ele queria um laboratório. Fazia sentido, pois magos perseguiam a verdade até suas mortes e liches preservavam essa característica. Para avançar em sua pesquisa, Bo precisava de um laboratório e como ele era o segundo servo mais leal de Yonvou resolveu dar um Entranha a ele. Apesar de Bo não falar muito, Yonvou sabia que ele se sacrificaria sem questionar se assim o ordenasse. Ele estava grato por isso e esperava que o Entranha fosse uma recompensa satisfatória. Ainda bem que dei a ele. Bo tinha invocado cerca de 100 mortos-vivos para trabalhar no espaço. Círculos mágicos brilhavam no teto e nas paredes ele já tinha preparado equipamentos diferentes em várias seções. Yonvou só reconheceu os equipamentos de suas pesquisas da pedra filosofal e as coisas que eles tomaram das bruxas, mas todo o resto ele não sabia o que era. A própria Rainha do Verão tinha criado o Entranha e mesmo com todos os mortos-vivos andando ali dentro, ainda tinha bastante espaço sobrando. Um pensamento se passou pela cabeça de Yonvou. Se isso vai virar uma masmorra de qualquer jeito, não seria mais eficiente aumentar o tamanho? Mas seus planos para a masmorra foram interrompidos. Ei, você tá aqui, mestre? Esse subespaço dos dragões tem um tamanho impressionante. Não me peça para fazer isso de novo nunca mais. E aquele Lich, ele parece tranquilo por fora, mas é um velho chato por dentro. Shannon, Ryong e Rebecca apareceram dando suspiros profundos, parecendo exaustos. Os espíritos familiares se arrastando atrás deles se curvaram para Yonvou e desapareceram nas sombras, quase como se estivessem fugindo. Yonvou não conseguiu segurar uma risada. Ele pediu para que ajudassem Bo e estava claro que Bo tinha dado ordens sem piedade. Não é engraçado? Ele tante passando a perna, sabia disso. Ele parece bonzinho por fora, mas você não sabe como ele é rígido e mandão. Shannon estava puto reclamando quando Bo apareceu de repente ao lado dele. Mestre, você está aqui. A cabeça de Bo estalou quando ele se curvou para Yonvou, então ele deu um olhar ameaçador para Shannon. Sua visão do inferno queimava como se ele estivesse acusando Shannon por ser um dedo duro. Shannon deu um olhar feio para Bo como se não tivesse feito nada de errado e virou a cabeça. Como um nobre da morte, ele tinha uma posição mais alta que Bo, mas estava começando a achar mais difícil de se falar com Bo. Ele sentia uma ameaça instintiva agora que Bo estava começando a emanar uma aura que nem ele nem os outros possuíam. Era quase como se ele não pudesse ser tocado. A aura só desaparecia quando Bo estava perto de Yonvou, substituída por uma lealdade feroz. Os outros achavam isso inacreditável e sempre que olhavam para Bo, eles tinham o mesmo pensamento. Quem o Bo era quando ainda estava vivo?
Apesar de parte de suas memórias terem provavelmente voltado, Bo nunca mencionava nada da sua vida passada. Não achei que a hierarquia deles acabaria assim e Yonvo esperava que seus subordinados estabelecessem algum tipo de ordem por conta própria. Ele achou que o Nobre da Morte como Shamon tomaria a liderança ou talvez Anryong, que alcançou o topo quando ainda estava vivo. Mas para sua surpresa, foi Bo. Ainda assim, era uma situação muito boa para Yonvo. Bo era quieto, mas tinha ideias profundas. Sua magia era de grande ajuda para Yonvo e ele também liderava os espíritos familiares facilmente em batalha. Ele era um representante fiel e competente cuja lealdade quase chegava a ser fanatismo. Era exatamente como um subordinado deveria ser. Bo era mais fácil de se controlar do que o Shamon imprevisível ou um Anryong enigmático. E ele também foi o meu primeiro subordinado ainda sorrindo, e Yonvo jogou 2 dos anéis em seu dedo para Bo. Toma mestre isso. Bo pegou os anéis e olhou para Yonvo. Ele já tinha um anel parecido em um de seus dedos. Era o anel para abrir o Entrena. Você consegue combinar os 3 em um único espaço, não é? Se eu ajustar com certeza é possível. Conforme formos subindo os andares, vamos ficar mais fortes e ganhar mais itens. Precisamos completar a masmorra agora para nos prepararmos. Bo entendeu imediatamente. Quanto maior fosse a masmorra, mais posses poderiam armazenar. Eles poderiam aumentar o número de servos que tinham, esqueletos, zumbis e ghouls, e continuar a fortalecê-los. Esqueletos podiam ser transformados em esqueletos guerreiros ou magos, zumbis e em zumbis gigantes, espectros e banshees em fantasmas e assim por diante. Os mortos-vivos que Yonvo usava depois de declarar seu domínio eram só cadáveres que ele encontrou nos campos de batalha. Mas se eles fossem mantidos dentro da masmorra e fortalecidos, poderiam ser invocados quando necessário. Eles seriam uma força destrutiva. E posso invocar quantos eu quiser quando estivesse atacando bases inimigas. Ele poderia até abrir a masmorra no meio do ar e surpreender os inimigos. Além disso, uma masmorra grande permitiria que eles conduzissem experimentos maiores. Valpurgisnacht só conseguiu fazer progresso com suas pesquisas porque tinham espaço e dinheiro. A sala do tesouro do dragão vermelho era equivalente à fortuna de alguns anos de um grande clã. Mas mestre, Yonvo mostrou o anel do Entrena que sempre usava. Posso colocar os itens que preciso aqui. Não precisa se preocupar. Você pode mover tudo para esse espaço. Obrigado. Bo se curvou. Seus ombros estavam tremendo. O mestre que havia dado vida e poder a ele estava mostrando sua generosidade de novo. Como ele poderia retribuir isso? Mestre, eu não vou ganhar nada. Shamon, que estava observando em silêncio, de repente se meteu entre os dois. Yonvo deu uma olhada para Shamon e simplesmente suspirou enquanto se movia mais para dentro da masmorra. Ei, mestre! Que suspiro foi esse? O que isso significa? Shamon pulava inquieto enquanto perseguia Yonvo. Aqui está. Bo os levou para as profundezas da masmorra que ficava separada das outras seções. O cheiro de morte preenchia o ar e havia mais círculos mágicos nas paredes e no teto. Eram círculos de transmutação e selamento. Está ótimo. Yonvo confirmou que todos os círculos mágicos estavam funcionando e invocou a alma da Rainha do Verão de dentro da sua coleção. Uma energia negra foi inserida instantaneamente dentro da alma fazendo-a mudar para um espírito. Havia limites ao se comunicar como uma alma, então Yonvo inseriu um pouco de poder como fez com Baal e Leonte. Mesmo estando na forma de um espírito, a Rainha do Verão ainda era perigosa. Até mesmo como uma mera alma, ela quase conseguiu escapar das amarras do bracelete negro. Asas celestiais. Assim que a Rainha do Verão recuperou os seus sentidos, ela correu na direção de Yonvo. Ela estava em sua forma humana, seu cabelo longo e transparente esvoaçava atrás dela, seus olhos, afiados. O desespero do Rei Obscuro ativou para colocá-la sob uma pressão dolorosa, mas ela não se importava. Ela só queria matar Yonvo por reduzi-la a esse estado. Shrak, Shrak.
Como se já estivesse esperando por isso, Boo lançou uma magia e os círculos de selamento ativaram, soltando ferro divino. Já que o círculo de selamento conseguiu imobilizar até um demônio de baixo nível, a Rainha do Verão não conseguiria escapar em sua condição atual. Me solta! Me solta! Asas celestiais! Eu vou te matar! A Rainha do Verão se debatia enquanto o ferro divino a envolvia como um casulo. Quanto mais resistia, mais apertado ficava a Auk. Alguma vez ela já passou por uma humilhação dessas? Ela viveu por milhares de anos como um membro da grande espécie dracônica e governou a torre com orgulho. Mas ela morreu depois de ser humilhada por uma criatura imunda, que a transformou em um fantasma e a aprisionou. Isso a deixou louca. Era horrível e humilhante. Ela teria eliminado completamente sua própria existência se pudesse, mas o desespero do Rei Obscuro a impedia. Ela já não tinha mais controle sobre sua vida, mas sim Yonvou. Deve ser por isso que se chama desespero. Não havia descanso mesmo após a morte. Yonvou começou a rir enquanto observava a Rainha do Verão resistindo. Ele não podia se sentir mais satisfeito do que isso. Ela agia como se fosse governar a torre para sempre, mas acabou despencando do seu pedestal para esse estado patético. O fim do último dragão foi uma visão agradável de se presenciar. Eu já disse para me soltar. A Rainha do Verão gritava, seus olhos vermelhos. Se ela não podia se matar, pelo menos queria enlouquecer. Mas a racionalidade incrível da espécie dracônica não a deixava. Além disso, mesmo se ela começasse a perder a razão, Yonvou só precisava usar um pouco de energia negra para ajudá-la a voltar ao normal. Yonvou tirou sua máscara e se aproximou lentamente da Rainha do Verão. A resistência da Rainha do Verão ficou mais violenta. Asas celestiais. Asas celestiais. Até mesmo depois da morte, ele a fazia sofrer sem nenhuma chance de escapar. O que era essa coisa na frente dela? A Rainha do Verão não conseguia acreditar em seus olhos. Sha Yonvou com certeza estava morto. Ela mesma tinha confirmado. Se a criatura na frente dela fosse um morto-vivo, então faria sentido, mas ele era um humano que estava vivo e respirando. Ela estava confusa e não conseguia entender o que estava acontecendo. Yonvou se abaixou para olhar a Rainha do Verão nos olhos, levantando seu queixo para dar um sorriso de desdém para ela. A Rainha do Verão parou de resistir e olhou ameaçadoramente para Yonvou. Você não é o Asas Celestiais. Apesar de ter perdido parte de seus poderes, ela ainda tinha algumas de suas habilidades. Seus olhos dracônicos mostravam a ela alguém que era parecido com Yonvou, mas não era ele. Sha Yonvou. Esse é o meu nome. A Rainha do Verão entendeu. Você é o irmão do Asas Celestiais? Sim, eu devia tê-lo rasgado em pedaços quando te vi pela primeira vez. Foi mal, mas isso não vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Yonvou também olhou a Rainha do Verão ameaçadoramente. Eu vou te rasgar em pedaços e te engolir. Sua fúria intensa fez a demonização fluir dos seus olhos. Mas não vou facilitar as coisas para você. Quando estiver presa em desespero, quando perceber que ninguém vai te salvar e que você não tem mais nenhuma esperança, eu vou te comer. Yonvou já tinha planejado o que faria com a Rainha do Verão. Ele podia usá-la como sua subordinada, mas não queria deixar sua inimiga viver. Era melhor engolir sua alma com a espada vampírica de Bathory e aumentar seus fatores dracônicos. Boa sorte. Você acha mesmo que eu vou me importar? Apesar de estar puta, a Rainha do Verão nunca se destruiria ou se renderia. Ela riu com desprezo de Yonvou como se estivesse dizendo que ele deveria se esforçar para isso. Mas Yonvou devolveu a mesma risada para ela. Vamos ver o que? Estou curioso para ver como você vai se sentir quando ver o corpo que você tinha tanto orgulho sendo destruído na frente dos seus olhos. Do que você está? Boo moveu uma de suas mãos no ar e a escuridão desapareceu para revelar um tanque de vidro enorme cheio de líquido roxo. O corpo da Rainha do Verão estava submerso dentro dele. Estava cheio de feridas da batalha contra o Rei Marcial, mas seus braços e pernas tinham sido reconectados e todas as feridas mais sérias estavam quase curadas.
Seus olhos estavam fechados. Qualquer um pensaria que ela estava só dormindo. Vê você. A rainha do verão finalmente percebeu o que Yonvo estava planejando quando viu as bombas e canos conectados ao tanque de vidro. Sangue vermelho fluía para fora enquanto um veneno negro entrava. Cada centímetro de um corpo de dragão é útil. Os olhos podem ser usados como uma fonte de poder mágico, as escamas e couro podem se tornar armaduras e os ossos, armas inquebráveis. Além disso, a condutividade mágica é impecável. Pare. Eu vou dissecar o seu corpo na sua frente. Provavelmente vai levar algum tempo, já que é tão duro. Vou ter que cortá-lo bem devagar dentro desse líquido. Eu disse para parar. E eu também quero te mostrar o que vou fazer com os pedaços do seu corpo. Ah, não se preocupe, não vou cortar tudo, me destrua de uma vez. Um sorriso distorcido apareceu no rosto de Yonvo enquanto a rainha do verão gritava. Acho que vou usar os ossos para fazer um dragão de ossos. Me destrua. Por favor. A rainha do verão queria escapar dessa humilhação por qualquer meio possível. Existia uma regra tácita de não desrespeitar um cadáver, mesmo se pertencesse ao pior dos inimigos, pois isso era o último sinal de respeito que se poderia dar aos mortos. Mas Yonvo não tinha nenhuma hesitação quanto a isso. Ele não estava só planejando esquartejar seu corpo, ele também iria transformá-lo em um dragão de ossos. Se ela pudesse se destruir, faria isso quantas vezes precisasse. Mas sua alma já estava vinculada e ela não tinha mais nenhuma liberdade. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Ela era um grande dragão, um da espécie dracônica superior. Ela não podia suportar essa humilhação. Desgraçado. Você também é um descendente dos dragões. Como pôde fazer isso sendo um humano dracônico? A rainha do verão parou de gritar e de repente ficou sem palavras. Se você não puder escapar desse modo de pensar, vai acabar no escuro para sempre. E provavelmente vai ter que lutar contra a solidão até o fim, porque ela tinha se lembrado de repente das palavras de Shajionivou. Modo de pensar. Modo de pensar. Shajionivou disse para ela escapar da sombra dos dragões e viver a sua própria vida. Senão, isso a levaria à sua própria destruição. Era isso que ele queria dizer. Ela estava sofrendo por causa de seu modo de pensar. Ela estava sofrendo por causa do fantasma de Shajionivou. Pobres meninos. O último dragão me solta. Quanto mais a rainha do verão resistia, mais friamente Yonvo sorria. Finalmente, a rainha do verão parou de resistir e encarou Yonvo com os olhos queimando. O que você quer? Yonvo olhou em seus olhos e disse com uma voz fria, eu quero saber por que Yonvo tinha que morrer. Capítulo 248, Um mundo turbulento. 5. Apesar de ser só uma alma, todos os tipos de emoções brilharam em seus olhos. Yonvo não deixou isso escapar. Como eu pensei. Tem algo que eu não estou sabendo. Seu irmão escreveu em detalhes sobre suas experiências no diário. Estava tão abarrotado de informações que foi um feito incrível ele ter conseguido ler tudo. Mas também havia coisas que Yonvo não entendia, particularmente o motivo para ele ter sido traído. No começo, ele achou que os outros tinham ficado com inveja de seu irmão por ter ficado tão forte quanto os 9 reis. E foi assim que seu irmão também tinha registrado no diário. Mas agora, Yonvo estava começando a duvidar de algumas coisas. Os olhos dracônicos do Yonvo. Ele não podia ler completamente os pensamentos dos outros, mas ainda podia ver as emoções. Apesar de Arthur ter começado a ficar cautelosa em relação a ele, eles ainda tinham uma base firme que não se abalaria tão fácil. Leonte e Baal eram simplesmente peixinhos na lagoa que agarraram as mãos dos 9 reis porque tinha ficado com inveja da força de Yonvo. E Vieira Dune se escondeu através do controle da mente. Mas não faz sentido que os 9 reis, que brigavam por qualquer coisa, de repente resolveram levantar a bandeira branca. O que aconteceu? Os olhos da rainha do verão de repente ficaram astutos. Se eu te contar, você vai me destruir. Vou ouvir o que você tem a dizer primeiro. A rainha do verão falou como uma cara feia. É por causa da pedra da alma. Pedra da alma. Do que ela estava falando? Yonvo franziu a testa ao ouvir esse nome estranho.
O Asas Celestiais tinha a pedra da alma de Luciel. Yonvou ficou perplexo e sem palavras. Luciel era mais conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Apesar de Luciel ser um ser sobrenatural, ele não era nem Deus, nem demônio nem luz ou trevas. Ele vagava pelos lugares sozinho, até que os deuses e demônios se juntaram para arrancar suas asas cerca de 1000 anos atrás. Ninguém sabia por que ou como, e só havia uma pequena frase na lenda sobre a queda de Luciel após perder suas asas. A pedra da alma era um resquício desse indivíduo que já foi poderoso. Se estava em posse de Yonvou, vocês foram gananciosos? Yonvou riu incrédulo. A rainha do verão apertou seus lábios. Mas ele entendeu o que eles estavam tentando fazer. Com a pedra da alma de Luciel, um jogador tinha a chance de se tornar um ser sobrenatural pela primeira vez na história da torre. Mesmo que isso não acontecesse, a pessoa teria um imenso poder. No fim, tudo se resumiu à ganância, como todo o resto. Por que Yonvou não me contou sobre isso? Qual era o segredo da pedra da alma de Luciel que seu irmão não quis mencionar no diário? Se esse foi um motivo para ele ter sido reduzido a esse estado miserável, não tinha razão para ele não querer dizer nada sobre isso. Além disso, o que ele estava tentando fazer com ela? Os deuses e demônios sabem disso. Também era difícil de se entender o que se passava nas mentes dos indivíduos que observavam tudo em silêncio do 98º andar. Eles não iriam querer que Luciel fosse ressuscitado depois de ter todo aquele problema para arrancar suas asas. Todos os tipos de pensamentos se passaram pela sua cabeça, mas Yonvou não queria pensar demais nisso. Ao invés disso, ele fez uma pergunta para a rainha do verão. O que aconteceu com a pedra da alma? Onde ela foi parar? Eu também não sei. O quê? A rainha do verão deu um sorriso presunçoso. Se eu soubesse, já teria pegado para mim. E eu não estaria nesse estado, não é? Eles estavam de volta à estaca zero. Os olhos de Yonvou ficaram frios. Não. Você deve saber do que você está falando. Pense em todos os pequenos detalhes. Então eu vou te deixar descansar em paz. A rainha do verão começou a resistir depois de ouvir as palavras de Yonvou. As correntes ficaram mais apertadas de novo. Isso não é o que você prometeu. Você disse que iria me destruir se eu te contasse. Então você devia se esforçar mais para se lembrar de tudo, desgraçado. Yonvou ignorou o grito da rainha do verão e acenou para Bou. Bou se aproximou lentamente da rainha do verão e uma sombra escura a encobriu. Um grito perfurante ecoou do local que Yonvou tinha acabado de deixar. Yonvou olhou para trás por um breve momento. O 98º andar vai virar uma bagunça. Bran tinha um olhar maligno em seu rosto. A morte da rainha do verão seria uma notícia, e tanto para os deuses e demônios. Deuses, demônios, dragões e gigantes. Duas espécies que uma vez governaram a torre e que agora estavam extintas. Ele estava especialmente curioso para ver o que os demônios diriam, já que eram inimigos naturais dos dragões. Yonvou achou que o motivo para não estar recebendo mais nenhuma mensagem era porque o 98º andar estava com uma atmosfera séria. Ou é por causa da pedra da alma? Yonvou se virou para Bran. Você já terminou de se organizar? Eu não precisei fazer nada. Tudo já estava organizado e limpo. Além disso, não acho que possa existir uma mina de ouro maior que essa. Então eu estava pensando. A voz de Bran foi sumindo enquanto olhava para Bou. Me conte o que está pensando então, Allen. Você não pôde fazer um laboratório ou uma masmorra para mim também. Não é porque estou com inveja. O que quero dizer é que ganhamos tantas coisas dessa vez, então preciso de um novo laboratório. E isso seria bom para Sersha e para Ananta quando ela acordar. Não é porque estou com inveja nem nada do tipo, mas não seria bom. Bran tagarilou como se estivesse com um pouco de vergonha de tocar no assunto. Isso não era a cara dele. Yonvou caiu na gargalhada, maravilhado por ver esse novo lado de Bran, que ele sempre via como uma pessoa lógica e imparcial. Ei! Não é engraçado. Não quero essas coisas para mim, é para te ajudar no futuro. A autoridade do espaço exterior, mundo infinito da noite, foi dada a Bran.
Uma nova função está disponível. Atualmente, a destruição do espaço exterior mundo infinito da noite está em 96,3%. Comece o processo de restauração o mais breve possível. Quanto mais for negligenciado, mais rápido será completamente destruído. E é por isso que os olhos de Bran se esbugalharam quando ele viu a mensagem que apareceu diante dele. Yonvou disse com um pequeno sorriso: não seria uma grande ajuda fazer uma faxina nesse lugar. Na verdade, está em uma condição tão ruim que eu nem sei por onde começar. Na verdade, o mundo infinito da noite era um incômodo para Yonvou, pois o dragão vermelho e a tribo dos Unchifres havia transformado o lugar em uma terra devastada. Mas ele não podia simplesmente vendê-lo. Poderia haver resquícios de Valpurgisnacht que eles ainda não descobriram, e ele estava hesitante em desistir de um espaço exterior como esse. Espaços exteriores tinham muitos usos. Yonvou não conseguia tirar da cabeça a ideia da casa de um clã, então ele o entregou para Bran. Bran era habilidoso o suficiente para criar o seu próprio mundo ilusório no meio de um andar. Além de ter conhecimento de alquimia, ele sabia arquitetura. Se ele conseguir transformar o espaço exterior em um mundo ilusório, seria ótimo. Podemos simplesmente mudar as coordenadas originais e Secha e Ananta poderiam ficar lá com Bo encarregado de suas forças armadas. Bran poderia cuidar dos assuntos internos. Bran tossiu de leve depois de perceber o que Yonvou estava pensando. Essa responsabilidade era maior do que Bran esperava e ele até acabou ganhando um laboratório maior que o de Bo. A magia de Bran era de uma escala maior do que a de Bo, então ele precisava de mais espaço. Como quiser. Vou cuidar desse espaço exterior e restaurá-lo. Galliard não está ocupado com nada no momento, então podemos fazer isso juntos. Obrigado, não é nada. Só estamos ajudando um ao outro. Bran colaborou com Yonvou, que o estava encorajando. Mas como você já sabe, o mundo infinito da noite é enorme, já que era um mundo das bruxas. Vai ser bem caro restaurá-lo. Não vai ter problema. Por que você acha que pedi para ser apresentado pela mesa? Então você já tem alguns planos. Isso mesmo. Os olhos de Bran ficaram pensativos. O caminho à frente não vai ser fácil. Você acabou se expondo para todos depois dos eventos no mundo infinito da noite. A torre inteira finalmente sabia como o acumulador era forte. Incontáveis olhos o seguiriam quando ele agisse no futuro. Está tudo bem. Yonvou cortou Bran com firmeza. Se eles atacarem, podemos simplesmente destruí-los. Me sinto melhor já que você está tão confiante. De qualquer forma, eu vou te acompanhar no caminho que escolher. Como já estamos quase prontos, não devemos começar com o evento principal agora. Bran fechou a janela de estatísticas do espaço exterior e olhou para Yonvou. Seus olhos estavam calmos. Yonvou assentiu e assinou com a mão. Uma alma apareceu no meio do ar e, como a rainha do verão, energia negra a envolveu, transformando-a em um espírito maligno. As características nebulosas de Vieira Dune apareceram. Como Vieira Dune não era tão poderosa quanto a Rainha do Verão, ela acabou ficando de pé sem expressão e sem reagir. Yonvou se moveu para ficar na frente dela e tirou sua máscara. Os olhos desfocados de Vieira Dune de repente voltaram à vida. Você! Vieira Dune gritou, mas uma sombra se esticou do solo para imobilizá-la. Ela gritou aterrorizada e caiu no chão. A energia de um espírito familiar entrou e saiu do corpo de Vieira Dune, fazendo com que ela se contorcesse com uma dor incomparável que só podia ser infligida a um espírito. Era como se seu corpo estivesse sendo rasgado em pedaços e voltando a se juntar de novo e de novo. A dor lancinante a fazia querer estar morta. Urri! Yonvou olhou friamente para Vieira Dune. Ele não queria falar com ela. Quer começar? Continua no próximo vídeo.